bem-vindos, né? Boa tarde a todos. A gente está começando a nossa última reunião do Labese. Estou aqui no celular, olhando aqui a apresentação do outro computador. Dizer que hoje é um momento de muita felicidade. A gente está recebendo, né, uma referência, né, da área da psicologia, que vai trazer para a gente muitas informações relevantes. A gente tem aqui, Franco, aluno de diversas áreas da saúde, também da área da educação, né? Inclusive a Areneide está aqui, que é uma professora, que também participa aí do nosso grupo efetivamente. Então, hoje é algo para a gente que vem agregar muito, porque a gente não teve esse caminho, essa linha até agora no nosso grupo, né? Então, eu queria de agradecer a presença, tá? A oportunidade de você estar aqui palestrando para a gente, falando um pouquinho da tua expertise, do teu conhecimento. Dizer que a gente vai estar disponibilizando, né, esse vídeo também no YouTube, né, com uma forma até de dissipar o conhecimento, que as pessoas possam estar consumindo. E te agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar contribuindo com a formação dos nossos alunos. Tá bom, Franco? Vou deixar aí você à vontade. Boa palestra aí para você, tá bom? Beleza, Carlos. Obrigado aí pelo convite. Então, a minha área principal de expertise é a psicologia do esporte, né? São vários assuntos aí, vários aspectos que eu desenvolvo, né? Já estou aí no conselho diretor da Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte desde 2013, né? O ano que vem deve ter a eleição de uma nova diretoria, devo concorrer a um cargo executivo também, que é a vice-presidência. Desde setembro, também estou como vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos em Psicologia do Esporte e do Exercício, né? Até a qual a Adriana, ela também faz parte da diretoria. E essa apresentação aqui é o consenso, né, sobre saúde mental em atletas de alto rendimento, que foi desenvolvido por uma iniciativa da Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte. Inclusive, a tela que vocês estão vendo aí é uma apresentação que eu fiz, né, para a Confederação Brasileira de Voleibol. Inclusive, está disponível no canal Vôlei Brasil também, para vocês assistirem, né? Também está, por isso está essa formatação aqui. Como está público, né, também acho que não tem nenhum problema eu usar essa formatação. Então, talvez uma primeira oportunidade de estar contribuindo aí com o seu grupo. Eu vou falar um pouco sobre esse consenso, como é que ele foi desenvolvido, tá? E um pouquinho também sobre a Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte, que esse é o roteiro que a gente vai fazer. Vou falar rapidamente sobre a Sociedade Internacional, vou falar sobre o Think Tank, que é o tanque de ideias, que é uma estratégia que a gente utiliza para desenvolver um material como esse que vocês vão ter acesso agora. Inclusive, o artigo original eu já disponibilizei para o Carlos, depois, se ele quiser compartilhar com vocês, fica à vontade. O item 3 é a declaração propriamente dito, né? Vou falar alguns destaques do tanque de ideias que ocorreu em 2019, que foi tema, né, da palestra que eu proferi agora no Congresso Brasileiro de Psicologia do Esporte, né? Foi totalmente virtual. Já fica, inclusive, aqui o convite para as pessoas se filiarem à associação. Mais detalhes, Carlos, vocês podem falar aí com a Adriana Lacerda, que também é do Rio, e ela que está responsável pelo membership, né, pelos novos associados, tá bom? E aí eu vou falar de algumas ações que estão em andamento da ISSP. Aí, Carlos, como eu não estou te vendo aqui, quando você quiser interromper, falar alguma coisa, ou comentar alguma coisa, você fica à vontade, tá? Senão fica um monólogo muito grande aqui, e a ideia era mais a gente bater uma bola sobre esse consenso sobre saúde mental de atletas, tá bom? Então tá, vamos falar um pouquinho sobre a ISSP, a Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte, que é uma organização mundial, que ela é dedicada, como está falando aí, a promover a pesquisa, a prática e o desenvolvimento da disciplina de psicologia do esporte em todo o mundo. No rodapé desse slide aí, a gente vê aí o slide comemorativo dos 50 anos da Sociedade Internacional, que a gente fez lá em Roma, visto que ela também nasceu em Roma, né?
em 1965, pelo Ferruccio Antonelli, que era o italiano, e foi o primeiro presidente da Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte. Em 1970, foi lançado o primeiro periódico específico da área, que é a International Journal of Sport Psychology, que é editada até hoje e tem ali como editor-chefe o Alberto Cei, que é um italiano também, que mantém a publicação da revista. Essa revista foi a revista oficial da sociedade por muitos anos. Hoje nós temos uma outra revista, que é a International Journal of Sport and Exercise Psychology, que também tem uma classificação muito boa também. Então, tem vários veículos disponíveis para vocês terem acesso às informações. Esse é o site da Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte. Eu não sei se vocês conseguem ver o mouse quando eu passo aqui, né? issponline.org. Essa aqui é a página inicial. E aqui você tem acesso a várias informações bem interessantes da ISSP, tá bom? Essa é a atual estrutura organizacional da sociedade, que tem o Robert Schenck, um canadense, como presidente, 3 vice-presidentes, né? Um ex-presidente, né? O past president, que é o chinês, o Gang Yanxi, um secretário-geral, que é um polonês que mora nos Estados Unidos, o Arthur Twardowski, o tesoureiro, o Hiroshi, que é um japonês. E abaixo dos vice-presidentes nós temos vários comitês, tá bom? Então nós temos o comitê de site e relações, comitê cultural, esse aqui que eu presido, que é o de Emerging Country Projects, que é um comitê destinado a levar a psicologia do esporte nos países em que ela ainda não existe ou ela está começando. Aqui nós temos o comitê de web e mídias sociais, que eu também faço parte, de estudantes e jovens profissionais, das novas tecnologias, e debaixo aqui do vice-presidente, o coreano Yang Hu, nós temos o comitê de publicações, de acreditação, que eu também faço parte. Então, esse é um pouco do que é. Esse aqui é uma parte da equipe, né, dos membros do comitê gestor da Sociedade Internacional. Na ocasião aí, a gente estava no Congresso Internacional dos Países do Sul do Pacífico e da Ásia, né, da Associação de Psicologia do Esporte. A ISSP, né, o Managing Council, é composto por 16 membros, que estão geograficamente distribuídos dessa forma aqui no planeta, tá? Então, pode observar que eu estou meio isolado aqui, eu sou o único representante da América Latina na sociedade. Vamos ver se agora, em 2021, a gente consegue eleger mais um latino-americano para me ajudar a trabalhar mais essas questões. Como eu falei que a ISSP é uma associação mundial, existem outras associações chamadas continentais, né, como a dos países do Caribe, a Ibero-Americana, a dos países da América do Norte, da Ásia, a Associação Aplicada de Psicologia Aplicada ao Esporte, a Europeia, a Sul-Americana e assim por diante. E, obviamente, dentro de cada continente existem chamadas associações nacionais, como nós temos as 2 brasileiras, inclusive a logomarca da brasileira que mudou agora, depois eu tenho até que atualizar. E cada país existem pelo menos 1 ou 2 associações nacionais que compõem, então, esse núcleo e que tem como objetivo, normalmente comum, o desenvolvimento da psicologia do esporte no seu respectivo país. Aqui, para falar um pouquinho dos periódicos de psicologia do esporte, então aqui a gente tem, no canto esquerdo inferior, a International Journal of Sport Psychology, e aqui a segunda, né, da linha superior, a revista que hoje é a revista oficial da ISSP, né? Mas nós temos vários periódicos no mundo, né? Não apenas em inglês, nós também temos vários periódicos em espanhol, estão aí disponíveis, inclusive um periódico brasileiro, que é a Revista de Psicologia do Esporte, né? Revista Brasileira de Psicologia do Esporte, ela está ativa,
tá? Ela está lançando mais ou menos 3 ou 4 números por ano, vale muito a pena. Depois vocês jogam lá no Google, vocês vão encontrar aí os artigos também dessa revista, uma forma de você ter acesso à informação sobre psicologia do esporte. Chegando especificamente nos think tanks, né, que são os tanques de ideia. O que eles são? Né? Essa estratégia, né, então, são grupos de aprendizagem, normalmente compostos por poucas pessoas, mas grandes especialistas de uma área, que se reúnem, né, e procuram discutir em profundidade um determinado assunto como esse que a gente vai falar agora. Em 2018, que foi fruto desse, que foi a origem desse artigo que eu vou estar apresentando aqui, aconteceu, então, a discussão sobre saúde mental em atletas olímpicos, lá no Comitê Olímpico da Dinamarca, né, onde a gente discutiu os principais conceitos, definições relacionadas à saúde mental do atleta olímpico, métodos de pesquisa em saúde mental e, obviamente, sua relação com a prática aplicada e algumas perspectivas futuras. É esse o artigo que está disponível para vocês. Participaram, nessa época, então, membros da ISSP, da Federação Europeia, da Associação Asiática e dos países do Sul do Pacífico, da Associação de Psicologia Aplicada ao Esporte e dos comitês olímpicos americano e dinamarquês. Então, esse é o artigo, né, é o consenso sobre melhoria da saúde mental em atletas de alto nível. Então, aí foi publicado aí na International Journal of Sport and Exercise Psychology em 2019. E esse artigo trouxe, então, 6 proposições. A finalidade era discutir saúde mental um pouco lá na sua base, discutindo algumas proposições que seriam muito importantes, e eu vou passar por cada uma delas. A primeira proposição, então, fala que a saúde mental ela é um componente essencial para uma cultura de excelência, entendendo que a competição, naturalmente, aumenta a pressão dos atletas. Isso é algo realmente esperado, né? O aumento das cargas de treino e demandas, né, de performance também são ameaças em potencial para a saúde mental do atleta. Por quê? No esporte, como fora do esporte, todo mundo que quer buscar o alto rendimento em alguma coisa acaba passando por pressões mesmo de alta performance, né? E a gente também tem observado em diversos estudos que é um aumento significativo dos níveis de adoecimento mental no caso dos atletas. Esse, inclusive, como começou a aumentar muito o quadro de adoecimento mental em atleta, e tem alguns atletas muito famosos, inclusive, que passaram por essa situação, isso começou a dar origem a uma série de iniciativas e estudos para tentar compreender por que os atletas estavam adoecendo tanto, alguns, inclusive, num nível até muito grave, né? Como, por exemplo, tentativas de autoextermínio, né? E quadros de depressão muito profunda. Então, a gente faz uma consideração, né, que da mesma forma que o treino físico deve ser equilibrado com uma recuperação adequada, as demandas psicológicas de treino e competição, elas também têm que ser equilibradas com estratégias de suporte à saúde mental. Assim, a gente recomenda que as organizações esportivas, os atletas, os pesquisadores devem ter atenção à saúde mental, né, do atleta nos seus esforços para promover o desempenho esportivo. Tá? Então, é algo importante da gente trabalhar. A segunda proposição, ela fala que a saúde mental ela deve ser melhor definida no contexto do esporte. Teve muito estudo já falando sobre saúde mental, naturalmente, fora do esporte. O próprio grupo aqui de vocês deve ter já discutido a respeito disso, mas a gente entende também que, como no segundo aspecto que eu chamo a atenção aqui, que a saúde mental ela deve ser contextualizada, né? Por quê? Porque comportamentos considerados disfuncionais num contexto, eles podem ser funcionais em outro. E aqui a gente dá o exemplo do perfeccionismo, né? Pessoas que estão buscando alta performance, né? Pensa que numa modalidade esportiva, às vezes 1/100º de segundo é a diferença entre uma medalha de prata e uma medalha de ouro. Então, as pessoas, os atletas, eles realmente buscam a perfeição nas suas mais diversas áreas de expressão. E isso, obviamente, é algo que não pode ser considerado funcional para uma pessoa, entre aspas, mediana, né? Para um cidadão mediano.
seria uma grande carga de pressão que ela receberia, mas que no esporte é algo que muitas vezes é até desejável. Claro que quando é exagerado também, isso acaba sendo disfuncional, mas isso, sem dúvida, é algo que deve ser contextualizado. O primeiro aspecto que eu acabei que eu avancei na minha fala para o segundo, mas que entender que saúde mental é mais que a ausência de um adoecimento mental, né? Por quê? Porque a gente frequentemente avalia a prevalência da desordem mental, como, por exemplo, depressão, ansiedade, distúrbios alimentares e vários outros, né? Então, os inventários que a gente tem de triagem, né, acaba tentando detectar aspectos específicos. E não ter necessariamente o determinado traço de adoecimento mental, como, por exemplo, uma depressão, não significa que esse atleta seja mentalmente saudável. Ele não tem depressão, mas ele pode ter outras coisas. Então, na realidade, a saúde mental é um amplo espectro de avaliação. O terceiro aspecto, dentro dessa proposição número 2, é que a saúde mental no esporte ela está relacionada, mas separada da performance. Isso é claro que atletas que têm uma boa saúde mental, eles têm melhor chance de ter um bom desempenho. E falam também que a saúde mental não necessariamente é um pré-requisito para a performance. A gente viu, só para ilustrar um caso, o Michael Phelps, que competiu, né, em altíssimo nível e terminou a Olimpíada, aí desencadeou um quadro de adoecimento mental, ou pelo menos veio à tona, né, o adoecimento mental dele. Mas a gente está falando de um atleta de altíssimo rendimento, extremamente talentoso, que provavelmente também ele é altamente resiliente, que conseguiu suportar todas as pressões de uma competição tão importante quanto uma Olimpíada e, vamos dizer assim, só abriu a guarda na hora que terminou. E nesse sentido, esse modelinho que a gente tem aí no rodapé, que é o contínuo de saúde mental, é bem interessante para a gente entender que o grau de adoecimento mental, até uma performance de alto rendimento, ele pode oscilar, inclusive ao longo do ciclo, né, do quadriênio olímpico. Isso pode acontecer, tá? Mas também é um ponto muito importante que eu gostaria até de destacar, que quando a gente está falando também de profissionais da área de psicologia do esporte, a gente observa que hoje, inclusive, predominantemente, ela é dominada por psicólogos, né, de formação exclusiva na psicologia. Você dá um ponto, depois a gente pode conversar, dependendo do tempo que a gente tiver aqui. Até um alerta que eu estou fazendo. Se as pessoas querem trabalhar com psicologia do esporte, é muito importante compreenderem a questão da performance, do treinamento esportivo. E normalmente, se nem o conteúdo de psicologia do esporte costuma ter nos currículos de graduação, que dirá então, né, conteúdo sobre treinamento esportivo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se a gente vê esse contínuo de saúde mental, se a gente fizer um ponto de corte na metade, eu acredito que o psicólogo de formação exclusiva, ele tem boa condição de trabalhar ali da metade para a área da saúde mental, né? Está preparado para trabalhar com a questão da saúde mental. Mas quando a gente entra no componente de performance, de alto rendimento, esse psicólogo normalmente não está efetivamente qualificado ou instrumentalizado para atuar. E isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque é um dos nossos, vou dizer assim, calcanhar de Aquiles, né, da nossa profissão. Tá? Depois a gente discute isso com um pouco mais de calma. Estou falando que é muito importante esse aspecto. As recomendações, então, que a gente tem nessa segunda proposição, né, é entender que a definição de saúde mental é mais do que a ausência de problemas mentais, espero que tenha ficado claro. O segundo, que ela deve ser contextualizada, como, por exemplo, no ambiente do esporte, porque tem aspectos muito específicos que caracterizam e determinam esse ambiente, dissociada do desempenho e de forma a reconhecer toda a gama das emoções humanas. Por quê? Porque os atletas muitas vezes expressam efetivamente essas emoções e eu preciso de compreender essa variação da emoção humana dentro do ambiente esportivo para compreender o que é patológico e o que não é patológico. Okay?
terceira proposição fala que a pesquisa em saúde mental tem que ampliar o escopo de avaliação, exatamente pela questão da limitação que a gente tem na triagem, né, da saúde mental, né, ou do adoecimento mental. Então, tem aí a questão dos vários testes padronizados, desde a DSM-4, que agora já é há algum tempo, inclusive já é a DSM-5, né, CID-12. Primeiro, né, que as escalas que a gente tem atualmente, elas tendem a medir a doença mental. A gente já comentou um pouco sobre isso na proposição anterior. Os testes padronizados, eles inevitavelmente delimitam o que encontra. Por exemplo, um teste de ansiedade delimita ansiedade, depressão, depressão. A gente precisa de escalas de espectro mais amplo, tá? As escalas, esse é outro problema grave, inclusive muito grave, né, quando a gente fala de psicologia do esporte, porque as escalas são frequentemente descontextualizadas e não adaptadas para o ambiente do esporte. Observa, por exemplo, os psicólogos, né? Olha lá no site do Conselho Federal a área de testes válidos. Que teste que tem para o esporte? Se eu não me engano, não deve ter nenhum, entendeu? Então, esse é um problema grave, tem uma ampla possibilidade de desenvolvimento de material específico, tá? Não necessariamente, se os testes não estão lá na plataforma do conselho, que a gente não possa usar. Porque a ciência trabalha exatamente para desenvolver ferramentas que sejam válidas e confiáveis, né? Para poder utilizar em outros ambientes. Mas ainda assim, tem muita coisa para ser desenvolvida. O quarto aspecto é que os testes padronizados, eles normalmente medem sintomas, não os problemas subjacentes a esses problemas, a esses sintomas. As recomendações, então, é da gente tentar apoiar, né, financeiramente o desenvolvimento de pesquisas, né, para o rastreamento na saúde mental, e que os pesquisadores devem ou deveriam desenvolver medidas mais específicas, tá? Já lançaram algumas, e eu não vou ter tempo de falar aqui hoje, posso voltar para falar sobre ela no próximo semestre, por exemplo. Uma outra oportunidade. Desenvolver ferramentas para selecionar atletas e organizações quanto a fatores de risco e proteção. Da mesma forma que eu falei do Phelps, né, tem atletas que têm altos níveis de proteção ou de um comportamento resiliente, naturalmente também tem muitos atletas que são muito mais susceptíveis ao risco de adoecimento mental. Então é importante a gente rapidamente identificar quem são atletas mais vulneráveis. Tentar utilizar diversos métodos para fazer essa triagem e tentar fornecer espaço para que os atletas possam falar mais a respeito disso. Porque existe um estigma muito forte num atleta, por exemplo, que passou por um quadro de depressão. E, na realidade, isso é muito mais comum do que ele imagina. Isso não deveria ser motivo de vergonha, mas uma experiência a ser compartilhada a fim de evitar de que uma situação como essa volte a se repetir com outros atletas ou que se torne uma situação pandêmica, né? E a depressão, ela é uma doença que ela tem alcançado realmente níveis pandêmicos, né, globais. E também reconhecer como quinto aspecto a natureza contextual da saúde mental, como a gente já falou. A quarta proposição fala que a saúde mental do atleta é um recurso importante na carreira esportiva dele. E também no pós-carreira. A gente tem que entender que as carreiras atléticas, elas são desiguais, elas têm altos e baixos, têm progressões, estagnações e decadências. Isso é normal, gente, isso acontece. Mas é muito importante que o atleta se prepare, ou que ele estruture a sua carreira esportiva em diversos aspectos que a mental, quando o atleta está finalizando o seu ciclo e ele aí de uma hora para outra ele não é mais atleta profissional, né? Provavelmente ele vai perder boa parte dos recursos financeiros que ele tem disponível e do suporte das estruturas, né, das instituições esportivas, e ele fica aí numa situação muito grave, tá? As recomendações, então, é que as organizações esportivas, né, elas devem ser capazes de monitorar os atletas como um todo, estando vigilante, né, à redução das ameaças de saúde mental,
durante as transições difíceis na carreira. Então, o atleta, ele está sempre, por exemplo, fazendo pequenas transições, né? Que acontece, por exemplo, quando ele troca de uma categoria. Tem transições que são mais decisivas, quando, por exemplo, o atleta sai de uma categoria de base para uma profissional. Isso muda muito. Se você pensar em modalidades como o voleibol e principalmente o futebol, que são modalidades que pagam muito melhor, né? Tem outras modalidades que pagam bem também, mas estou falando muito da realidade do Brasil. Às vezes o atleta nem está preparado para esse tipo de mudança, e ele fica deslumbrado, e ele perde o controle, né, da vida dele. Sem falar, como a gente comentou aqui, das diversas ameaças de saúde mental que estão ali circundando a vida do atleta. Vários aspectos dentro do ambiente do esporte, diversos aspectos são oriundos de fora do ambiente do esporte, como família, escola, trabalho, relacionamentos, né? E assim por diante, né? São diversos aspectos que podem, de alguma maneira, vulnerabilizar a saúde mental desses atletas. A gente tem que entender que existem atletas mais vulneráveis, sim. A gente também recomenda que os pesquisadores prestem mais atenção. A saúde mental pode afetar a carreira atlética e como trabalhar essas transições, né, para não que a saúde mental não seja fortemente impactada, tá? A quinta e penúltima proposição desse paper fala do ambiente, que é tão importante, gente. O ambiente, como eu estou colocando aqui, ele pode nutrir ou nutrir a saúde mental do atleta. A gente tem que entender que o ambiente por si só, ele não provoca o adoecimento mental. E que os indivíduos, eles respondem de forma diferente aos ambientes. É claro, gente, que determinados ambientes, eu chamo assim de ácidos, né? Por quê? Porque podem ser, eu acho que um problema do ambiente é o líder, minha opinião pessoal. Quem são os líderes? Os treinadores e muitas vezes os tomadores de decisão são as pessoas que estão na área da gestão de um clube, por exemplo, ou de uma modalidade, tá? Porque isso pode provocar um ambiente muito desagradável. A gente já está falando de um ambiente de alta performance, que por si só já é muito estressante, né? Como segundo tópico, a medalha a todo custo é uma ameaça potencial à saúde do atleta. Pressão para vencer recompensa financeira também pode ser elementos de pressão e que estão ali o tempo inteiro acontecendo. E às vezes o atleta, ele é simplesmente, ele está dentro de um ambiente como esse, que é extremamente exigente, mas ele não está preparado efetivamente ou instrumentalizado para lidar com essas pressões. Às vezes nem se falam sobre essas pressões e de estratégias que ele pode utilizar para lidar melhor com essas pressões que são efetivamente naturais no ambiente de alta performance. Estou falando aqui do esporte, mas numa empresa, por exemplo, altamente competitiva, isso acontece demais, né? Funcionários sendo demitidos, né? Perseguidos, isso acontece em ambientes de alta performance. No esporte também acontece isso, tá? Então a gente deveria o quê? Preparar melhor esses atletas. E por isso também a recomendação de que as organizações têm que considerar a saúde mental como um indicador-chave, né, da eficácia, né, e de desenvolvimento do próprio ambiente como um recurso para os atletas. Isso é, o ambiente deveria ser algo que vai alimentar a saúde mental desse atleta, não desnutrir, entendeu? Imagina você indo todo dia trabalhar num local que você não gosta ou que você se sente mal. Isso é um ambiente que vai desnutrir a saúde mental de vocês, né? Você tem que ter ambientes prazerosos, né? Seja no esporte, seja fora do esporte, tá bom? A sexta proposição é que a saúde mental é um tema que tem que ser de domínio amplo, mas ser supervisionada por pessoas realmente especializadas. Então, nesse sentido, as organizações esportivas deveriam estar abertas a discutir sobre saúde mental. Não todas isso acontece. Vocês podem observar, por exemplo, aí no Rio, a gente não trabalha, se esse assunto é de nível, ele é discutido. Fornecer estrutura e recursos para identificação precoce e tratamento efetivo, né, das pessoas. Eu estou falando aqui de atleta, mas treinadores, membros da comissão técnica e outros no ambiente do esporte são acometidos pelo adoecimento mental. O terceiro, muito
interessante, que é encorajar o dever, cultivar comportamentos de busca de ajuda. Um dos componentes da resiliência, que pode ser inclusive um assunto que a gente pode discutir em algum outro momento, estou até validando agora um trabalho de doutorado, uma ferramenta de avaliação de resiliência no esporte, foi construída totalmente dentro do esporte, tá? Por isso que eu falo da contextualização das ferramentas. Mas falando aqui da busca de ajuda, estou falando que suporte social é um dos componentes fundamentais da resiliência. E quando você enfrenta uma situação difícil, o primeiro parâmetro que qualquer pessoa utiliza é avaliar se os recursos pessoais que ela tem são compatíveis com o desafio que está sendo apresentado. E se forem incompatíveis, ela vai tentar buscar outras maneiras de lidar com essa situação. E uma delas é o suporte social, né? Então, a qualidade do suporte social das pessoas é fundamental. Por isso que muitas vezes, quando eu estou dando palestra, eu brinco, assim, falando que talvez melhor do que você ter 10 ou 100 mil seguidores é você ter uns 5 amigos que realmente são confiáveis, que são esses que você efetivamente vai poder contar e precisar quando uma situação estiver muito complicada. Então, eu estou falando da qualidade das relações, não da quantidade de relações, né, que estão se degradando muito. Sem falar, por exemplo, que o suporte social mais evidente deveria ser família. E como o conceito de família no nosso país tem se degradado muito, muitos desses atletas, jovens principalmente, que ainda não estão com uma estrutura emocional bem desenvolvida, ficam extremamente vulneráveis a esses problemas de adoecimento mental e acabam muitas vezes indo para quadros de ansiedade, depressão, tentativa de autoextermínio, né? E ficam numa situação extremamente complicada. Por quê? Porque não tem um pilar básico de sustentação, que é a família. Olha o quanto que isso é importante, gente. E olha o quanto que o nosso país tem brincado com o conceito de família. Isso é algo que ainda vai dar muito pano para manga, e acho que a gente que trabalha na área de saúde mental tem que estar atento a isso para poder auxiliar as famílias a se reestruturarem, porque boa parte do trabalho que a gente tem hoje é porque esse trabalho não está sendo efetivamente desenvolvido lá na origem, que é a família, tá? Eu, particularmente, aqui no clube, em todos os locais que eu trabalho, eu sempre procuro avaliar a qualidade do componente família, tá? Deixa eu ver o que mais. O item 5 é criar iniciativas educacionais para os atletas, treinadores, interessados em aumentar a alfabetização em saúde mental. Isso é, entender melhor o que é saúde mental, já que ela tem um impacto tão significativo na nossa vida. E fornecer aos atletas oportunidade de retribuir ao esporte e, assim, experimentar o significado e propósito, além de seus próprios resultados. Isso é, o atleta, principalmente aqueles atletas mais experientes, eles podem ser muito bem utilizados, né, nesse parâmetro, né, de auxiliar o esporte como um todo, principalmente os atletas mais jovens, né. Óbvio que é importante, então, implementar um trabalho de um profissional de saúde mental, né, para desenvolver um programa de educação, triagem e monitoramento de atletas vulneráveis. Todos esses parâmetros que foram falados aqui, tá? As recomendações, então, são que as organizações esportivas devem empregar um ou mais de um profissional bem treinado, licenciado, experiente, que tenha a saúde mental do atleta como foco primário, já que isso é algo que impacta tanto. Quase todo clube, quase toda equipe tem atletas com problema de saúde mental, gente. Isso é o que a gente imagina. Colaborar com as universidades para desenvolver cursos de formação, workshops, além de, obviamente, desenvolver toda o know-how, né, para os cuidados na área de saúde mental no esporte. Como conclusão, então, que a área da saúde mental tornou-se cada vez mais proeminente na variedade de manifestações saudáveis e não saudáveis. É exatamente por isso que tem aumentado muito a quantidade de estudos sobre saúde mental no esporte. Essa declaração de consenso, ela tem o objetivo de informar e inspirar futuras iniciativas voltadas para a saúde mental, e a gente recomenda que as organizações esportivas reconheçam a saúde mental como um componente essencial de um sistema esportivo de elite saudável. Falando rapidamente, então, sobre o segundo think tank que aconteceu nos Estados Unidos em outubro de 2019, que deu origem, né, a esse paper, um segundo paper que fala
da saúde mental no quadriênio olímpico paralímpico, tá? É um consenso multissocietário, foi muito legal, foi uma continuidade, foi esse material que eu apresentei no Congresso Brasileiro de Psicologia do Esporte, né? Metas eram tentar, então, envolver as sociedades, as organizações internacionais de psicologia do esporte para estratégias práticas para esportivas. Como que a gente fez isso? Para a gente não gastar muito tempo aqui, depois a gente possa voltar para falar sobre isso. Nós nos aquecemos mentalmente com perguntas importantes, né, antes de ir para a reunião, né? Então, por exemplo, antes dos jogos, quais seriam as operações diárias de um programa de saúde mental? O que a gente deveria fazer, né, para desenvolvimento da saúde mental de atletas olímpicos que estavam iniciando aquele ciclo de 4 anos, né? Então, quais são as estratégias para garantir a implementação de um programa de saúde mental? Durante os jogos, né, o gerenciamento dos problemas de saúde mental durante a competição. Por exemplo, como é que a gente combina o trabalho de performance e o trabalho clínico durante os jogos? Que é algo extremamente desafiador, já que a gente está, inclusive, sob pressão de tempo. E depois dos jogos, como é que a gente trabalha essas questões pós-olímpicas? Por exemplo, como é que a gente administra melhor a implementação de problemas de saúde mental pós-carreira ou pós-Jogos Olímpicos? Porque, às vezes, o atleta se preparou ali 4 anos para um evento tão importante e ele não foi bem sucedido, ou ele rendeu abaixo daquilo que ele deveria, ou que ele poderia. Isso causa um impacto muito grande. Como é que a gente trabalha isso? Então, essas foram as perguntas de aquecimento. E gerou, né, um quadro sintético como esse, né, do antes, durante e depois dos jogos, onde a gente discutiu os desafios e oportunidades, né, sobre a saúde mental em cada um dos 3 momentos, né, como que a colaboração, incluindo a coordenação e comunicação dentro de uma equipe de apoio olímpico deve ser estruturado, que são esse parâmetro intermediário aí, ó, comunicação e comunicação, coordenação e comunicação, que são os tomadores de decisão. E, por fim, não menos importante, a questão do ambiente esportivo em cada um dos três momentos, o antes, durante e depois dos jogos, como que ele pode, de alguma maneira, afetar a saúde mental dos atletas. Né, nós chegamos a algumas recomendações antes, durante e depois dos jogos, vou deixar para falar isso em um outro momento. Chegamos também, obviamente, a uma recomendação, por exemplo, ensinar os atletas a lidarem com ambientes de alta pressão, já que eles lidam diariamente com isso, discutir a forma mais natural, de forma mais natural, a saúde mental dos atletas, não como um estigma, né, que isso é algo que deve ser, sei lá, a gente não pode trabalhar isso como algo prejudicial, a gente tem que compreender o processo e poder trabalhar melhor sobre isso. E também uma alusão à qualidade do sono, né? Deve ser priorizado em todas as 3 etapas, né? Aqui tem um videozinho que eu acho que é bem interessante, não sei se ele vai passar, tomara que sim, né? Deixa eu ver aqui. Não, ele não vai passar, mas ele fala basicamente num processo de adaptação das pessoas em situações críticas, tá? Depois eu mando o link para vocês verem. Essa aqui foi a equipe que participou da discussão do segundo Think Tank, eu participei como membro da ISSP, né? Tá aqui o grupo que trabalhou, né? Você vê que são poucas pessoas, ficaram ali 2, 3 dias em alto nível de discussão. Aqui só para fechar algumas ações que a sociedade internacional está dando andamento, né? Nesse ano iria acontecer a saúde mental de treinadores, que eu acho que é muito importante. Então, o primeiro evento aconteceu na Dinamarca, o segundo nos Estados Unidos, o terceiro eu estava trazendo aqui para o Brasil, ainda está em possibilidade de a gente trazer para o Brasil, tentando negociar. Quem ia receber era a Universidade de São Judas, acabou que não deu certo, né, por conta da questão da pandemia, então agora eu estou buscando um novo parceiro para manter esse evento aqui no Brasil. Fizemos aí o programa Embaixador, né, a ISSP tem esse programa, que é exatamente como eu faço lá no Centro de Treinamento Esportivo, levar a psicologia do esporte em países onde ela é emergente, né? No caso aqui, a gente fez uma ação do programa Embaixador
durante o aniversário de 30 anos da Sociedade Uruguaia de Psicologia do Esporte. Teríamos o nosso encontro anual em Buenos Aires, né? Foi adiado, acabou que a gente fez ele online, não teve jeito, tá? Mas a reunião anual da ISSP a gente sempre faz em algum lugar do mundo, né? Coincidiu da gente fazer um evento no Uruguai, um think tank no Brasil e a reunião anual na Argentina. É que eu, como membro, como eu mostrei para vocês, eu tenho tentado trazer mais ações da sociedade internacional para o Brasil. Mas acontece ações da sociedade internacional, desculpa, não apenas para o Brasil, mas para a América do Sul como um todo. Mas acontecem ações da ISSP no mundo inteiro. Aqui, né, se você gostou, né, um pouco mais da psicologia, que saber mais, nós temos aí o congresso, né, o 15º Congresso Mundial de Psicologia do Esporte. Ele está confirmado de 30 de setembro a 4 de outubro em Taiwan, né? É carinho, mas é interessante. A gente está discutindo agora, em função da pandemia, talvez, dele ser, pelo menos em parte, online. A gente espera que a pandemia já esteja controlada até setembro do ano que vem, e eu particularmente acredito que sim, mas na última reunião que a gente teve, os europeus estavam meio preocupados, né? Eles estavam sendo acometidos por uma segunda onda, então a gente está vendo como que isso ainda vai se comportar. Recentemente nós tivemos, né? Terminou ontem, 29 de novembro, terminou o nosso Congresso Brasileiro de Psicologia do Esporte, né? Foi excelente, foram mais de 40 palestrantes, 3 dias de congresso, muito bom, tratando vários assuntos da psicologia do esporte. E aqui fica o convite das pessoas, inclusive, se filiarem para conhecer um pouco mais da área, a ABPEX, né, que é a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, do Exercício, está aí começando um novo ciclo. Aqui um pouco da literatura, de livros, né, nós temos 2 livros, principalmente aqui no Brasil, traduzidos, né, o Weinberg Gold traduzido aqui para o português, e o livro do Dittmar, Psicologia do Esporte, que é um livro clássico também, que trata de vários assuntos. Outros livros também foram publicados, né, estão aí disponíveis no mercado para vocês, fora, obviamente, como eu já mostrei, a quantidade de periódicos científicos que tratam do assunto. Bom, eu também trabalho no Laboratório de Psicologia do Esporte, que foi fundado em 1991. Em 2016, o laboratório fez 25 anos, e ano que vem a gente está comemorando aí 30 anos de Psicologia do Esporte. Já estou ficando com os cabelinhos brancos. Esse aqui é o Dittmar Samus, que foi meu orientador de mestrado, né? Foi quem abriu as portas da Psicologia do Esporte para mim. Infelizmente, nos deixou aí no ano de 2012, mas eu tento aí manter o legado dele aí vivo, né? Muito importante a gente, eu particularmente acho importante manter a memória aí dos nossos mestres viva, porque é uma responsabilidade muito grande que a gente tem. Aqui está as nossas mídias sociais, né, da ISSP, que está aí no Facebook, no Instagram e no Twitter, né, @ISSP Online. Deixa eu ver se eu tenho as minhas. Não, a minha é @Franco_Nossi, que é o meu sobrenome, Franco_Nossi. Estou aí também nas 3 plataformas aí e também no LinkedIn. É isso. Obrigado pela atenção. Vamos aí para um bate-papo agora. A gente ainda tem alguns minutos para conversar. Muito bom, muito bom. Nossa, pô, obrigado pela apresentação, Sr. Franco. Foi excelente. Você está falando aqui, eu estou pensando até em algumas lembranças aqui, né? Porque eu trabalhei muito tempo com futebol. Eu tive a oportunidade de trabalhar e conviver com alguns psicólogos do esporte, né? E viver todo esse crescimento acadêmico, científico, essas evidências, mostra o quanto a psicologia do esporte vem, né, se baseando cada vez mais na ciência, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com a doutora Maria Helena no Vasco durante muitos anos. Academicamente conheci a doutora Souza Fleury também, lá de São Paulo, o professor Afonso Machado, que eram alguns profissionais da área, né, da psicologia. Aqui no Rio a gente tem alguns amigos, o professor Paulo Ribeiro, né, a professora, né, a Adriana, que é uma grande referência também para a gente. Então fico muito feliz assim, de ver uma apresentação tão acadêmica, tão científica, tão responsável, né, dentro
né, da área do esporte. Então, só queria realmente te agradecer, dizer que eu fiquei muito feliz aí de ter, né, a sua participação aqui conosco, né, a gente está fazendo esse evento, né, gravado, é uma pena que os alunos não estejam aqui para fazerem as suas devidas perguntas, né, mas aí você deixou todos os contatos, todas as informações para que eles possam entrar, né, caso tenham interesse aí contato com você e com o seu grupo, tá? E dizer que estamos abertos aí a possíveis parcerias, né? A gente trabalha também com diversas áreas esportivas, áreas da saúde. Pelo que eu percebi, o grupo de vocês são extremamente acadêmicos e o que a gente mais tem são lacunas, né? São perguntas com outras áreas, né? Eu sempre tive essa inquietação, né, doutor Franco, porque trabalhando como fisiologista, né, que é a minha área de expertise é a educação física, eu sempre via a necessidade da psicologia abordar e contribuir com a minha função, né? Então a gente tinha lá o método de correlacionar possíveis testes para verificar possíveis causalidades, e eu vejo que, principalmente no futebol, isso é muito carente ainda, né? Mesmo sendo um esporte com maior estrutura do que os outros, né? A gente precisa, porque a gente sabe que tem treinadores, tem pessoas que não dão valor, né, à psicologia. Inclusive, recentemente, aí na Copa do Mundo, a gente viu essa cena aí da seleção brasileira não levar um psicólogo, né? E existe muito charlatão, né? Aí, enfim, a gente combate o charlatanismo. Eu falo muito isso com os alunos aqui. A gente tem que ter sempre a preocupação de se basear em evidência, porque isso vai fundamentar as nossas ações, né? Ganhar tempo, ganhar eficiência e melhorar os resultados. Então, eu gostei muito aí da sua explanação, serviu muito para o meu aprendizado, e aí queria te agradecer mais uma vez aí pela oportunidade de estar dedicando um pouquinho o seu tempo, né? A dificuldade que a gente teve de achar na sua agenda aí um tempinho para poder oferecer aqui para a gente sabe que com a pandemia isso dificultou muito, né? Você está já saindo indo para outra função, mas te deixar aí o carinho aí por esse espaço aí que você destinou aqui pra gente, tá bom, Franco? Muito obrigado mesmo, tá? Perfeito, Carlos. Fica aí, então, aí já o convite, né, também. Lembrando que o próximo Congresso Brasileiro de Psicologia do Esporte vai acontecer aí no Rio, né? Olha. A Adriana vai ser a host, né? A que vai hospedar aí o próximo evento. Legal. Fica o convite aí para os membros do seu laboratório aí se filiarem à associação. Vão ter diversas ações. Inclusive, eu vou refazer a discussão sobre a saúde mental no quadriênio olímpico, que vai ser exclusiva para os sócios da ABPEX e da rede CISUR, né? Que vai ser eu vou discutir em 3 dias. Eu não vou falar dos 3 momentos num dia só, não. Um dia a gente vai discutir só o pré-jogos, outro dia só durante os jogos, outro dia pós-jogos. Eu vou trazer um treinador, um atleta de alto rendimento, de repente um gestor também. A gente vai bater esse papo, eu vou estar ali apresentando e a gente vai discutir, né, sobre todas essas facetas aí. Acho que vai ser um momento muito legal. A gente vai discutir cada dia uma dessas fases aí, né, da preparação, que eu acho que é uma boa oportunidade. Que é verdade. Da maneira como eu fiz, né, que a gente gravou também, como eu fiz aqui agora, né, a gente gravou, então teve pouca oportunidade de interação, e lá vai ser diferente, porque a gente vai estar discutindo, né, na linha de frente ali com o treinador, com o gestor e com o atleta de alto rendimento, fazendo esse bate-bola aí. Qual é a previsão? Qual é a previsão do Congresso, o dia? Não, o próximo Congresso é 2022, mas essas ações são ações da associação. Né? Entendi. Então, é uma forma de estimular as pessoas a se engajarem na associação, porque a associação estava muito pouco ativa. E a gente assumiu agora numa nova gestão e o objetivo é fazer efetivamente funcionar para além de um congresso brasileiro. Então vai ter muita coisa. Nós somos quase 18, 19 membros aí, e cada um vai doar aí pelo menos um momento por semestre. Então nós temos aí mais de 40 ações disponíveis para a gente implementar. Então, com certeza, só por esse aspecto te garanto que vai ser muito ativa a associação, sempre vai ter coisas bacanas aí para os nossos associados aproveitarem. Então, para quem gosta aí da área, quiser conhecer um pouco mais, é uma oportunidade.
oportunidade, né? Porque a gente sabe da dificuldade, por exemplo, na graduação, de a gente ter essa expertise, né? Esses profissionais, né? E essa linha. Então, eu acho que realmente parabéns aí por estarem oferecendo essa oportunidade de conhecimento, né? Principalmente para quem tem interesse. Ainda mais falando do esporte, da atividade física, que, pelo que a gente está vivendo, a atividade física tem se mostrado um fator de proteção. Então, aí a tendência natural do interesse das pessoas, né? Assim, esperamos nos próximos anos. E é isso, Franco, muito obrigado, tá? Pela sua parceria aí de ter convivido aí com a gente esse tempinho aí, dissipando o teu conhecimento, e espero aí a gente manter, né, um contato, uma relação aí acadêmica, né? Quem sabe aí oferecer frutos aí lá para frente, tá bom, meu amigo? Perfeitamente. Beleza. Prazer foi meu, a gente vai combinando aí para outras possibilidades. Legal. Beijo, Aurineide, um abraço. A gente também está aí com... A Aurineide está me ouvindo? Sim, sim. Ah, legal. Eu até queria perguntar, assim, como leiga, né? O professor, eu vi, assim, que ele está sentido e preocupado com relação às famílias, né? É uma preocupação realmente com relação à família. Hoje em dia está desvalorizado o termo família. Como é o trabalho que eles vêm fazendo, que normalmente também o público jovem, né, que procura o esporte, a gente é como o Neymar, vem de família mais ou menos, né, humilde ali, cresce, como é esse baque de crescer tão rapidamente, né, como é esse trabalho psicológico com esse jovem que de repente ele está na ascensão, né, vem de uma família humilde e de repente ele cresceu, né? Como que é esse trabalho que é feito com o jovem? Isso entra muito mais na área de planejamento de carreira, né? Mas quando eu falo da questão da família, eu não falo não necessariamente apenas do impacto socioeconômico, né? De famílias que têm pouco recurso. Eu falo muito também em relação aos valores morais, né? E a gente vê muita gente com muito recurso aí fazendo besteira, né? Vamos dizer assim. Então, eu estou falando muito dos valores morais. Isso que você colocou realmente é uma preocupação, porque às vezes o atleta não está preparado para fazer essa ascensão socioeconômica, né? Que é muito abrupta, né? Quando ele migra de uma categoria de base para uma categoria profissional e o salário dele melhora muito, então ele fica meio deslumbrado. Então, isso é uma parte muito da preparação, de orientação de carreira, né? Para que ele consiga ficar, ou conter pelo menos esses impulsos, né? Ainda mais sendo tão jovem, né? Mas a minha maior preocupação foi em relação a valores éticos e morais que a família não está dando muito conta de fazer e a escola também, infelizmente, também tem perdido muito esse poder. E isso causa um impacto muito ruim para a sociedade como um todo. Estou falando só no esporte, não, mas para a sociedade como um todo. Eu destaco a questão do esporte porque o esporte também se torna uma grande ferramenta de educação, né? Porque muitos atletas passam uma quantidade de horas muito grande, talvez até mais horas com um treinador do que com os pais, dependendo da situação, né? Então, são estruturas muito importantes. A teoria que a gente está trabalhando do desenvolvimento da resiliência, a gente pega esses três pilares, né? Família, escola e treinador, né? Como para desenvolvimento de um perfil mais resiliente, né? Porque esses três atores, vamos chamar assim, eles são fundamentais para o desenvolvimento da autonomia, da estrutura moral, mental, ética do atleta e do cidadão. Então, se você vai pensar desde o início da carreira do atleta, né? Indo até a transição de carreira, e quando a grande maioria dos esportes, 30 e poucos anos, eles estão parando, né? A grande maioria dos esportes. Só que ele ainda tem uma vida plena fora do esporte, né? Tem mais aí 50 anos, aí, igual a expectativa de vida do brasileiro, né? Vai chegando aí na faixa dos 80 anos, né? Com 80 anos, a gente espera que seja realmente uma vida plena. E isso é uma preocupação muito grande, porque impacta na nossa sociedade, no nosso dia a dia, né? Não precisa de ter recurso financeiro para ter ética e moral, né? Então, essa é muita preocupação que eu tenho. E o esporte ajuda muito nisso, né? O próprio fair play, né? Você ensinar a vencer eticamente, respeitando o adversário, né? Esses são valores que eu, particularmente,
procuro muito trabalhar e desenvolver com os atletas, e quando a gente tem a oportunidade com as famílias também, né? Acho que aí assistentes sociais também é um papel muito importante, os psicólogos para ajudar também nesse papel de resgatar a família. É um pouco disso. Desculpa aí estar correndo, porque... Não, perfeito. Aurineide, para responder, Aurineide, tudo certo? Sim, respondeu. Legal. Obrigada, professor. Franco, eu trabalhei com mais de 15 mil atletas, né, de futebol, e desses 15 mil atletas, pouquíssimos conseguiram chegar, né, e se manter. E esses que chegaram, a grande diferença foi a base familiar. Então, assim, a base familiar, quando você tocou nesse assunto durante a palestra, eu sempre tive esse relato de caso, né, durante o meu dia a dia, durante a minha prática, como influenciava a base familiar na formação desse atleta a longo prazo. E aí eu vi você falando isso, é muito legal, né, porque a gente tem a possibilidade de encontrar até hoje evidências mais claras sobre isso e, com isso, tomar as melhores decisões, que os clubes possam tomar as suas decisões nas suas gestões se baseando nessas evidências para que não fique só no achismo, né? Então, muito bom, muito legal esse assunto aí, cara. Muito obrigado, tá? Por ter compartilhado isso aí. Valeu. Vou finalizar, que eu sei que você vai agora, né? Você está no Minas Tênis Clube, é isso? Tô no Minas aqui. Legal. Então, vou deixar você aí à vontade de te agradecer mais uma vez. Bom trabalho aí para você. Tá? Eu já sei que o Minas, né, é uma grande referência aí no esporte. Então, tudo de bom para você, tá? Forte abraço. Obrigado mais uma vez aí pela apresentação. E a gente vai se falando, tá bom, Franco? Combinado. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, prof. Beijo.